Essa última ministração foi a mais difícil. Enquanto eu ainda estava lá em Brasília, orando, pedindo a graça de Deus sobre esses dias, sentado na frente do meu computador com o tema, e tem gente que fala assim, não, a pregação recebe na hora, mas a pregação a gente pode receber antes também. Deus fala com a gente. E essa semana foi uma semana de oração, de estudos, de leitura da Bíblia, lá no meu escritório, eu pedindo ao Senhor, o que o Senhor tem para falar com os jovens? E a ministração, essa última, foi a mais difícil, ela mudou umas 3 vezes. E no final das contas, o que eu senti no coração foi conselhos. O que eu senti no coração, que Deus falou comigo, foi: traga conselhos. Eu falei, não, mas e o tema, e o versículo? Eu quero ficar em volta de Lucas 4, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, Deus falou conselhos. Leve conselhos. E eu queria compartilhar com vocês alguns conselhos. 4 conselhos especificamente. E são conselhos que têm a ver com a vida de Timóteo. Eu não sei se você está acostumado a ouvir falar com frequência sobre Timóteo. A Bíblia nos apresenta a história de muitos jovens que se dedicaram, que se guardaram, que marcaram o seu tempo, que marcaram a sua geração. A gente vê José, ainda muito jovem, né? Deus dando sonhos a ele, passando pelo que passou e sendo usado por Deus. Não necessariamente como um pastor. José não foi levantado para ser um pastor, José não foi levantado para ser um missionário. José foi levantado para preservar o povo de Israel no Egito, para que a família dele não morresse de fome e o plano de Deus viesse por água abaixo. Deus havia um plano para salvar toda a humanidade, né? Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E aquela família de José, que faz parte ali desse plano central de Deus, não poderia morrer no deserto ou morrer quando viesse a fome. Então Deus levanta José para chegar no Egito, para que a sua família vá para o Egito e lá seja preservada a sua descendência. Então José foi usado por Deus como administrador no Egito. Havia uma vocação nesse sentido, habilidades naturais, mas havia um propósito maior de Deus em preservar a sua família. Deus levanta Daniel e assentou Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel é um exemplo extraordinário de um jovem que se guardou mesmo longe dos pais, lá na Babilônia. Como eu falei para vocês, eu fui criado na rédea curta. E quando eu fui para o seminário, 18 anos, aí vem aquela ideia: longe de papai, longe de mamãe, que eu vou me soltar um pouco. Aí eu chego no Betel Brasileiro, lá eu era mais preso do que em casa. Só podia sair na segunda-feira. Era Deus me guardando. Meu primeiro ato de rebeldia, quando eu cheguei no Betel, que lá no Betel tinha uma coisa que eles não proibiam, que lá em casa meu pai proibia, foi fazer um cabelo moicano assim com gel. Usei uma vez. Falei, eu não gostei não desse negócio. Fui na barbearia. Toda vez, até meus 18 anos, eu sempre fiz a costeletazinha quadrada. Quando o cabeleireiro perguntava, quadrado ou fino? Meu pai do lado, quadrado. Desde pequeno foi assim. Quando eu cheguei no Betel, eu falei, 18 anos, fui sozinho no salão. Eu já ia antes, né? Só que se eu chegasse em casa com costeleta fina, meu pai ia falar, que negócio é esse? Ia mandar rapar bem aqui e ficar igual o cabelo do Luva de Pedreiro. Ia ficar sem costeleta, direto aqui. Luva de Pedreiro é uma figura, né? Meu Deus, que legal. Cheguei no seminário, então a primeira vez que fui cortar o cabelo, aí o rapaz do salão, costeleta, eu falei, fina? Rapaz, quando ele fez aquele negócio, eu falei, papai tinha razão. Não combinou comigo, minha orelha é um pouco avantajada, ela é um pouco aberta. E aí aquele negócio fino, todo mundo olhava logo na minha orelha. Não via os meus olhos verdes, não via o meu cabelo loiro, só via a minha orelha. Falei, não, vou deixar quadradinho mesmo, comum, ninguém vai ficar focando na minha orelha. Quem não tinha percebido ainda está percebendo agora, que ela é um pouco aberta, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Daniel assentou no seu coração, longe de casa, longe dos pais, na Babilônia. Ele poderia falar, agora eu me solto, agora eu como tudo, o que eu quiser, faço sozinho, tudo. Ele e os seus amigos, não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Estamos longe de casa,
mas nós vamos preservar o nome do nosso Deus aqui na Babilônia, isso lá no exílio. Aí você vê Samuel, chamado por Deus ainda criança. E tem muitos exemplos que a gente conhece no Novo Testamento. Mas eu quero falar um pouco sobre Timóteo, porque, pelo menos eu não vejo muitas pregações sobre Timóteo, sobre Timóteo como exemplo, até alguns livros que a gente observa e tudo. Geralmente a história de Timóteo está muito atrelada a Paulo, e parece que fala mais de Paulo do que de Timóteo. Mas eu gostaria de falar então um pouco sobre esses conselhos que Paulo dá a Timóteo. Nós estamos em um final de congresso, você já ouviu muita coisa, já recebeu muita coisa, já adorou a Deus, Deus já falou com você. Eu nem imagino o que aconteceu nos bastidores, porque eu sei como é que é congresso. Já participei de congresso que a gente saía daqui e às vezes no quarto a galera pegava o violão, começava a orar e Deus ministrava no coração, às vezes longe da plataforma, longe de todo mundo aqui. Era 2, era 3 orando, e o Espírito de Deus se movendo e um profetizando na vida do outro. Então eu não sei quais experiências você passou durante esses dias aqui, mas daqui a pouco está todo mundo indo embora. Eu simplesmente queria deixar alguns conselhos. Conselhos que, enquanto eu lia, enquanto o Espírito Santo falava comigo, eu fazia uma retrospectiva e me via. E me via. E agora há pouco eu estava aqui atrás da caixa, só esperando para subir. E o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração. Uma sensação de gratidão tão grande. Gente, eu não me sinto merecedor de viver isso aqui. Isso é uma graça extraordinária de Deus. Eu não estou fazendo jogo de palavras quando eu falo que eu saio mais abençoado do que talvez vocês quando eu venho para um evento como esse. Deus tem falado tanta coisa comigo. Tanta coisa comigo. Hoje de manhã eu vi um Instagram de alguém que está aqui no congresso e às vezes a sensação que dava assim é: será que está ficando a mensagem? Será que vai fluir? E alguém foi ali falar comigo agora há pouco dizendo: o Senhor me incomodou para vir até aqui e dizer que talvez os frutos não sejam agora, mas vai chegar lá porque eu sou o resultado de eventos como esse. Então, talvez não seja agora, mas seja uma somatória de fatores, de tudo aquilo que você tem vivido. E eu acredito que esse final de semana está marcado na sua vida. Talvez não seja o ponto da virada, mas vai fazer parte dele. E talvez para alguns aqui seja o ponto da virada. Talvez hoje seja o momento que, junto com outros momentos, o Senhor vai fazer algo extraordinário na tua vida. Vai ser o momento do reboliço. Mas a sensação que eu tenho é de gratidão, de alegria, de honra, de poder ser instrumento de Deus na vida de vocês, de poder ter vocês como instrumentos de Deus na minha vida, de poder viver esses momentos tão maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelas palavras de afeto. E eu sou muito grato a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por isso, porque a gente se conhece. Eu não sou uma pessoa que tenho falsa pretensão. Quem foi pastoreado por mim sabe. Uma vez uma ovelha chegou para mim assim e falou: pastor, o senhor está muito fraco. O senhor está se mostrando muito vulnerável. O pastor é o nosso herói, é o cara que você tem que ficar demonstrando sentimento para suas ovelhas, não. Eu falei: meu amigo, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. E eu não quero que os irmãos pensem que tem um herói aqui no púlpito. Tem alguém igual a eles, uma pessoa que tem falhas, que tem erros e que luta contra o pecado todos os dias e que ama a Deus acima de tudo. E que é só a graça de Deus que sustenta. É Deus que nos sustenta. E por isso eu não me sinto merecedor. Por isso eu entendo que é graça. Por isso eu entendo que é Deus.
E um dos conselhos que eu tenho hoje é exatamente isso, falando sobre Timóteo. Eu olho para Timóteo e eu vejo, sabe, uma humildade, eu vejo um desejo de servir, um desejo de amar, um desejo de viver o propósito de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você: o que você faria se você fosse escolhido para receber as 2 últimas cartas do apóstolo Paulo? O que você faria se aquele homem que escreveu praticamente a metade de todo o Novo Testamento estava preso em Roma, perseguido pelo imperador Nero, dominava o mundo da época, sendo acusado injustamente? Imagine de repente chegando na sua casa, lá na caixa de correio, a carta do preso estava sendo mais procurado do mundo, que estava sendo acusado de ter incentivado uma rebelião e queimado boa parte de Roma. Aí chega uma carta na sua casa, aí você olha assim: meu Deus, será que é ele mesmo ou alguém descobriu que eu sou amigo dele, sou discípulo dele e está querendo me levar junto? De repente chega uma notificação no seu Instagram. Você fala: rapaz, é do cara mais procurado pela Interpol. O que você faria se você estivesse recebendo a carta de Paulo? As 2 últimas cartas da vida de Paulo. Esse é Timóteo. Eu teria medo de abrir essa carta, de abrir essa notificação. Eu achava: não, isso aí é um perfil fake. É fake. Mas Paulo era o discipulador de Timóteo. Lá em Atos 16, mostra esse recrutamento onde Paulo chama Timóteo para si e carrega ele nas suas viagens. Tem um momento lá em Filipenses que Paulo está dizendo para os irmãos, falando: olha, em breve eu vou enviar Timóteo para vocês. Por enquanto eu vou enviar Epafrodito, mas o meu desejo é mandar Timóteo. E lá na carta aos Filipenses você vê o apreço que Paulo tem por Timóteo. É alguém que está comigo, é alguém que anda junto, é alguém que eu amo como um filho. E é ele que eu quero mandar para vocês. Paulo falando sobre Timóteo. Timóteo era o cara do coração de Paulo. Era o filho de Paulo. E é quem Paulo escolhe para escrever as suas 2 últimas cartas. Eu gostaria então de falar com você então sobre alguns conselhos. E o primeiro conselho que eu faço para você é: faça sacrifícios por um bem maior. Essa parte não está ainda nas 2 últimas cartas, mas vá comigo lá para Atos 16. Atos 16. A partir do versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, assim como ele tem falado todos esses dias e momentos, em nome de Jesus. Primeiro conselho: faça sacrifícios por um bem maior. Timóteo não precisava ser circuncidado. Paulo era o apóstolo dos gentios. Paulo pegou briga lá nos Gálatas, porque tinha gente querendo circuncidar o povo, dizendo que tinha que fazer marca no corpo também. Quem aqui sabe o que é a circuncisão? Quando eu falo circuncisão, está muito bem claro na sua mente. Levanta a mão. Quem sabe? Tá. O que é a circuncisão, para quem talvez não esteja tão a par da situação? Foi uma ordem de Deus. Todo macho do povo hebreu, ao 8º dia de nascido, os meninos deveriam ter o prepúcio, né, o seu órgão genital ali, o corinho do órgão genital cortado. Tinha que passar pela faca. Era a marca do judeu, era a marca do israelita, do hebreu. Aquilo ali significava: faz parte do povo de Deus. E aí, quando vem a nova aliança, Paulo está dizendo: olha, a circuncisão agora é em Cristo. Precisa mais de circuncisão. Agora é só em Cristo. E aí tinha alguns judeus que não estavam gostando muito desse negócio.
e falou assim: tem que ter fé em Cristo, mas tem que circuncidar. E Paulo pegava uma briga pesada com esse povo. Lá em Gálatas ele vai dizer: olha, se tem marca que eu carrego, não é nem essa marca da circuncisão que eu considero, mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo era um ferrenho defensor da graça, das doutrinas da graça, daquilo que Deus havia revelado para ele e chegou até nós por meio das suas cartas. Então nós entendemos que não é necessário a circuncisão. Mas por que Paulo então aqui no capítulo 16, Paulo já sabia que não precisava da circuncisão. Ele já havia tido as revelações de Deus. Mas nesse momento, o texto diz que ele circuncida Timóteo. Versículo 3. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. E aí, jovem? O seu pastor chega assim e fala: olha, não, eu vou fazer uma tatuagem pegando o braço todo, fechando assim, que nem jogador de futebol, colorida. Aí o seu pastor, o seu discipulador fala: não faça isso. Mas é pecado, pastor? Não, não é pecado. Então, tá tudo certo. Vou fechar o braço. Aí o pastor fala assim: você conhece os idosos da nossa igreja? Conheço. Conhece aquela irmãzinha de oração que ama a Deus e que quando você está tocando ela fala em língua, fala em mistério, já até profetizou na sua vida? Sim. Se você fizer isso, aquela irmãzinha provavelmente vai ter um desgosto terrível por você. Você gostaria de vê-la tão desapontada? Não é pecado, não é questão de pecado, não é disso que eu estou falando. Estou falando de fazer sacrifícios por um bem maior. Aí você fala: eu vou botar um alargador aqui da grossura de um anel. É pecado? Não, não é pecado. Mas leia o contexto, leia o ambiente. Assim como pode acontecer o contrário também. Deus está te chamando para uma galera dessa, radical, aí você fala: eu não gosto de tatuagem, eu sou assim, que nem Natan, né? Todo lisinho, nem costeleta fina ele tem. E aí de repente Deus está te chamando para um lugar onde o seu discipulador, chega aquele cara da barbona aqui, bonezão pala reta, o braço fechado, alargador, e ele fala: você quer comunicar com essa galera? Sim, Deus está me chamando para comunicar com essa galera, vamos furar a orelha. Não, amigo, você todo engomadinho desse jeito aí, o pessoal não vai nem te ouvir. Meu amigo, os caras quando pegam aquela moto, você quer acompanhar o pessoal como? Nem jaqueta preta você tem, de couro. Eu não sou esse estilo, de fato. Mas se de repente Deus me chamasse para conversar com esse pessoal, eles iam me dar umas aulas de estilo. Eu cheguei em Brasília e eles já estão me mudando algumas coisas. Fui para uma reunião lá de jovens, com a bermuda abaixo do joelho, a minha bermuda passava do joelho. Aí eu falei: não, eu vou, tênisinho e tal. Botei uma meia soquete. Ele falou assim: primeiro, a bermuda tem que estar aqui, ó, pelo menos no meio do joelho, isso vai demonstrar estilo. E esse negócio de bermuda e tênis com meia, vou, né, pastor? Eu falei: ih, rapaz, vou ter que me adequar. Estou comunicando com jovens, fui pastor de igreja o tempo todo. A maioria era gente adulta, então meu estilo ainda é um estilo muito tradicional. Fui criado desse jeito que eu falei para vocês. Chego em Brasília, estou pastoreando jovens lá. Ele fala: pastor, a gente vai lhe dar uma ajudada aí para você comunicar melhor com a galera. Então tá bom. E assim, a minha esposa me ajuda. A minha esposa sempre diz assim: eu falei, minha esposa é estilosa, a Anne. Gente, eu melhorei muito. Quando eu cheguei no seminário, a época era aquelas calças dos bolsão assim, ó. Todo folgadão. Aí depois que a gente casou, minha esposa falou: não, vamos dar uma melhorada, vamos ficar mais slim. As primeiras gravatas que eu usava eram aquelas da lingona, de boi assim. Aí o pessoal falava assim: rapaz, você é um pastor jovem, tem que usar gravata? Tem que usar, então vamos comprar gravata slim. Aí eu comprei aquela igual do Simeone, o técnico lá do Atlético de Madrid. Aí eu comecei a usar as gravatas slim. Eu falei: pá, tô gostando desse negócio, tô ficando bonito. Isso tem a ver com contextualização, isso tem a ver com comunicação. Agora, se a gente pensa, na grande maioria dos nossos jovens, o cara fala assim: não é pecado, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu quero te fazer uma pergunta: você está disposto a fazer sacrifícios para um propósito maior? Você está disposto a fazer sacrifício
por um bem maior. Ah, pastor, qual o problema? Música, olha que eu sou da área da música, escrevo sobre música. Eu realmente entendo que tem música boa e música ruim, entendo perfeitamente. Entendo que tem muita música gospel que é horrível, que não ensina, que desacrescenta. Como entendo que existem músicas produzidas por não cristãos que são teologia cantada. O nome disso na teologia é graça comum. É inspiração divina para quem nem tem o Espírito de Deus, Deus usa. Aquela música trem-bala, gente, aquilo é um tratado que muitas músicas gospel não têm. Eu entendo tudo isso perfeitamente. Mas aí o jovem, ele ouve isso, ele fala, não tem problema nenhum. Eu ir para o show da Alok, não tem problema nenhum. Eu ir para o show, eu não vou nem falar dos piores não, porque Luísa Sons, Anitta, esse pessoal nem se fala. Mas tem crente que acha que não tem problema não ir para o show delas. Tem problema, qual o problema? Mas aí de repente Luan Santana, não, música, Thiago York, músicas amorosas e tal. Gente, vamos analisar o contexto. Eu não estou falando do que é pecado e do que não é pecado, eu estou falando de bom senso. Poxa, Timóteo passou pela faca, meu irmão. Imagina Timóteo, Paulo, precisa mesmo? Já estamos na nova aliança. Você mesmo prega, fala aí que não precisa, aí Paulo, mas nós vamos lidar com muito judeu. E eles sabem que o seu pai é grego. Sua mãe é judia, mas seu pai é grego. Esse pessoal vai me perguntar se você é circuncidado. Eu vou dizer para o judeu que você não é circuncidado, isso vai dar um trabalho. Para a mensagem chegar no coração vai dar um trabalho. Vamos facilitar o negócio? Se alguém perguntar assim, é circuncidado? Eu falo, a barreira já caiu, fica mais fácil para a mensagem chegar. É um trabalho, fica mais fácil. Dependendo do contexto em que você está, se você tiver muito apetrecho, para você desconstruir essa imagem, para fazer com que o evangelho chegue no coração, cara, vai dar um trabalho. Às vezes você pode facilitar o negócio. Dos dois lados, como eu falei. De repente você quer evangelizar os motoqueiros, se eu chegar todo engomadinho, vai dar um trabalho. Eles vão olhar assim para mim e vão descredibilizar logo de cara. Vai dar um trabalho para poder repaginar tudo. Ele fala, rapaz, eu andei com esse cara 1 ano, o cara é bacana. Pode falar. Depois de 1 ano eu consigo te ouvir. Demorou 1 ano, porque eu não mudei o estilo, então... Vice-versa, os dois lados. Mas eu estou querendo falar exatamente daquilo que é mais comum. E aquilo que é mais comum, a nossa população, a nossa cultura é uma cultura tradicional. Existem muitas pessoas ainda que vão te ouvir a partir da maneira como elas te enxergam no primeiro momento. E você está disposto a fazer sacrifício? Eu sei que essa geração é a geração da inovação, é a geração da mudança, é a geração que não engole muita coisa, é a geração que diz a gente tem que mudar mesmo, o negócio eu não estou nem aí. Vamos fazer as coisas acontecerem, vamos mudar, não importa quem tem essa cabeça retrógrada, cabeça de outra geração. Tem que fazer mesmo, eu vou e faço, porque tem que fazer goela abaixo. Essa geração é assim. Mas só que a maioria das pessoas que falam isso, são pessoas que não têm Cristo. E elas querem mudar na força do braço. Entenda que você não muda nada, nós só somos instrumentos na mão de Deus. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Quem toca o coração das pessoas é o Espírito Santo. E tem um carinha aqui todo limpo falando que tatuagem não é pecado, dizendo que existe música boa e música ruim. Um cara que ouve só música gospel. Eu tenho uma consciência extraordinária sobre isso. Agora, quais são as minhas preferências? Música gospel. O que é que eu ouço no meu carro? Pregação e música gospel, as boas músicas gospel. O senhor ouve Lulu Santos, você ouve as músicas boas aí de Chico Buarque e tudo. Se eu disser que eu tenho no meu pendrive no meu carro, o meu carro ainda é de 2015. É pendrive ainda, não tem Bluetooth, essas coisas chiques ainda não. Meu pendrivezinho só tem pregação e música gospel. Tem problema ouvir Chico Buarque? Não tem problema ouvir Chico Buarque. Tem problema ouvir só o Chico Buarque. Ouvir só esse povo. Porque fala assim, não tem problema. Aí pronto, o cara não lê mais a Bíblia, não louva mais a Deus com músicas. Ele faz o quê? É igual assim, não, eu paro de ler a Bíblia, agora eu só leio Drummond de Andrade. Não, eu não leio mais a Bíblia, agora eu só leio o Suassuna. Suassuna é uma suidade. Eu só leio o Suassuna. É a mesma coisa. É pecado ler Suassuna? Não. É pecado ler as poesias de Drummond? Não. O Menestrel de Shakespeare é extraordinário, aquela poesia. O poema de William Shakespeare, o Menestrel.
Falo, meu Deus do céu, tem tantos conceitos teológicos nesse poema. Agora eu só vou ler o William Shakespeare? Não. A geração tem invertido os valores das coisas. Por isso que eu digo, faça sacrifícios. Faça sacrifícios por um bem maior. No meu carro eu só ouço músicas que vão me aproximar de Deus. É uma linha muito tênue. Então, uma coisa é você ter a consciência, outra coisa é você fazer sacrifícios por bem maior. Pastor, por que você não botou a tatuagem ainda? Você está falando com o jovem, porque eu não quero. Se colocar perde a salvação, não. Eu não coloco porque eu não quero. Porque eu comunico com muitas pessoas que têm uma idade muito maior do que a de vocês. E na hora que eu fizer isso, a mensagem só vai chegar em alguns, não vai chegar mais nessas pessoas. E a minha preocupação não é o meu estilo. Minha preocupação não é a maneira como eu estou me portando. A minha preocupação é a mensagem. É o que eu estou comunicando. O que está chegando no coração das pessoas. Essa é a minha preocupação. E essa era a preocupação de Paulo. E essa era a preocupação de Timóteo. Tem que circuncidar? Mete a faca, vai doer, tem nem anestesia. Faça sacrifícios por bem maiores. Eu estou falando para jovens de cabeça boa, de cabeça aberta, dessa geração, e que não estão escandalizados com o que eu estou falando. Talvez tenha até algumas pessoas que estão escandalizadas. Que negócio de músicas? É pecado sim, pastor. Tatuagem é pecado sim. Levítico fala que é pecado. Levítico fala que é pecado usar duas roupas com o mesmo tecido também. Estou pecando aqui, que a minha calça tem 2 tipos de tecido. Não pode fazer enxerto, tem um bocado de coisa que diz lá em Levítico. Mas não vou entrar nesses méritos. Eu quero falar aqui para os jovens que sabem muito bem do que eu estou falando, dos sacrifícios que tem que fazer. Porque a tatuagem pode não ser pecado, mas a insubmissão e a desobediência é. A insubmissão e a desobediência é pecado. E se o seu pastor te aconselha a não fazer, até porque ele entende que é pecado, de repente seu pastor fala, é pecado sim, o que o Natan falou descarta, não concordo. É pecado sim, aí você fala, sim senhor pastor, estou aqui na igreja, estou disposto a obedecer. Não vou fazer. A gente precisa, irmãos, ler o cenário, Em outro contexto, Paulo não teria pedido para Timóteo se circuncidar. Em uma outra situação, Timóteo não precisaria se circuncidar. Como não precisou, como Paulo legislou contra a circuncisão aos Gálatas, ele chegou a falar duramente aos Gálatas, que estavam ouvindo as ideias da circuncisão lá. Quem os enfeitiçou? Poxa, vocês estavam indo tão bem, agora vocês estão achando que precisa de circuncisão e tantas outras coisas para a salvação. Poxa, vocês iam tão bem. Paulo foi ferrenho. Não circuncida. Paulo falou isso aos Gálatas, mas para Timóteo ele falou, circuncida. Para que a palavra não seja barrada no coração de muitos judeus. Você está disposto a fazer sacrifícios por um bem maior? A gente falou sobre vocação, nós falamos sobre propósitos. O Senhor está levantando pessoas aqui para vários lugares. Então faça sacrifícios para que a mensagem chegue ao coração das pessoas. Faça sacrifícios para que o evangelho alcance o coração das pessoas. Tenha bom senso aonde você vai, tenha bom senso por onde você passa. Quer fazer diferença na faculdade? Seja diferente, faça sacrifícios. Não, mas vai ter uma cultural hoje de noite. Ai, eu queria tanto ir nessa cultural. E você sabe o que rola na cultural? Lá em Macapá era assim que dizia na faculdade, vai ter uma cultural hoje à noite. Nunca fui nessa cultural, já imaginava o que poderia rolar. Só fazia o meio de campo na sala de aula. Lá em Macapá eu fiz 1 ano e meio do curso de História. Eu não vou contar, eu tenho pouco tempo para falar do testemunho, mas eu vivi momentos extraordinários com aquela galera. Porque eu estava pastoreando a igreja, eu morava no terreno da igreja, o meu contato era só com os crentes, não tinha tempo de evangelização, porque era só crente, era aconselhamento, era preparado de sermão, visitando irmão. E Deus me leva para a faculdade. Falei, vou fazer um curso de História. Não me formei, me mudei para Brasília, não tentei transferir o curso ainda, mas eu sei que Deus tinha algo maravilhoso para mim nesse período de 1 ano e meio que eu fiquei na Universidade Federal do Amapá. Fiquei feliz porque foi a primeira vez que eu fiz o Enem. Da outra vez, antes de ir para o seminário, eu tinha feito ainda os outros processos seletivos, né? Mas eu fiz o Enem, fiz uma redação boa, gostei da minha redação. Quem me salvou foi a redação, não foi nem as outras matérias. Falei, olha. Aí entrei na faculdade. Minha esposa entrou para fisioterapia e eu entrei para História. Gente, foi extraordinário. Sabe?
Primeiro momento assim, semana do calor, o pessoal se conhecendo, todo mundo se apresentando. Aí chegou em mim, eu tinha 27 anos já, hoje estou com 31. Aí, quem é você? Eu sou Natão. O que você faz da vida? Eu sou pastor. Homofóbico, ladrão. Quero nem ficar com essa laia. Tédio já. Tédio. Aí eu pude ouvir de algumas pessoas assim, cara, quando tu disse que era pastor, velho. Falei, lascou. Já peguei antipatia. Pessoas que se tornaram meus amigos. Pessoas que se tornaram meus amigos. Nunca precisei ir numa cultural. Nunca fui na salinha do grupo de pesquisa que lá tinha uma fumaça. Não era a fumaça do Santo dos Santos. Não era. Nunca precisei fazer essas coisas. Eu só tinha um posicionamento. Os homossexuais da minha classe era o pessoal que eu andava junto. A galera que gostava de fumar, num lugar aberto, a gente ficava junto tranquilamente, papeava. Tinha um cara que uma vez ele falou assim para mim, rapaz, cara, a gente sentado no auditório, lá atrás, e a gente conversando, esse cara, ele ingressou na parada do satanismo. É engraçado que quando eu cheguei, o primeiro negócio dele é anarquia que vai salvar. Eu falei, o que é que acha que é? Anarquia, tudo em comum. Eu falei, o que é que você acha então que vai fazer com que as pessoas se ajustem? E aí deixa ele dizer, esse cara então é anarquia, pá, vai de cá e vai de lá, e eu... É mesmo, é isso no primeiro momento. E o que é que vai fazer com que as pessoas amem-se umas às outras, que a justiça aconteça? Fala, o conhecimento. Eu falei, menino, quer dizer que na medida que aumenta o grau de conhecimento, as pessoas vão amar-se mutuamente? Ele falou, é claro. Falei, meu amigo, então os cientistas aí são as melhores pessoas do mundo. Há um amor terrível entre eles. Eles se ajudam. E aí demorou um pouco esse cara que não era muito ligado nessa questão religiosa, ele era ateu, pegou com os papos de satanismo. Falei, oxi, até onde eu sei, Satã é um ser espiritual. Você não cria nessas coisas agora já virou satanista. Ele estava falando umas paradas macabras lá. Falei, rapaz... Eu até tirei o contato dele, porque quando eu vi o status do WhatsApp, ele estava postando foto dos rituais que ele fazia. Falei, valei-me. Não quero saber desse negócio não. Mas era engraçado, ele ficava falando as trocas que ele fazia. Eu falei, rapaz, você toma cuidado. Aí eu sei até onde eu vou. Falei, na hora que ele te pedir teu filho. Não, eu sei onde eu dou, só dou coisas materiais, que eles pegam a energia. Falei, cara, era uma conversa pesada. Mas teve um dia que a gente sentado... Eu conversando sobre o evangelho com ele, eu falei assim, talvez as pessoas perguntem assim, né? Se o céu é tão bom, por que você não quer ir agora? Ele falou, cara, eu sempre me fiz essa pergunta. Não é vocês que são crentes ficam dizendo, que o céu é bom, mas ninguém quer morrer agora para ir para o céu, né? Eu falei, é. Aí eu fui lá para Filipenses 1, onde Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo chega a dizer, eu não sei o que faço, porque prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas eu também sei que eu preciso servir e ser bênção na vida de vocês. Olha só a tentação de Paulo. Prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas eu sei que eu preciso ficar para ser bênção na vida das pessoas. Perceba que Paulo não quer ficar porque quer desfrutar dos prazeres da vida na terra. Não, eu quero ficar ainda porque eu quero conquistar o meu primeiro milhão. Não, eu quero ficar ainda porque eu quero ser rico aqui, eu quero comer o melhor dessa terra. É um contrassenso de fato, era exatamente isso que ele estava dizendo. Os crentes dizem que o céu é bom, mas o cara quer ficar comendo as coisas dessa terra e não quer ir para o céu não é melhor? Então deixa essa terra. A lógica de Paulo é o inverso. Paulo não está querendo ficar na terra para construir riqueza. Paulo não está querendo ficar na terra para comer o melhor dessa terra. E lembre que isso é uma promessa que Deus deu para Israel, a antiga aliança. Comereis o melhor dessa terra. A terra prometida, nossa, é a eternidade, tá? Então cuidado com a aplicação fora de contexto. Não, porque Deus disse que a gente vai comer o melhor dessa terra. Ele está falando para Israel, da terra prometida. O melhor da terra. A terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? O céu. Pode ter certeza que lá no céu você vai comer o melhor. Tenha certeza disso. Lá no céu é banquete top. Mas essa conversa de comereis o melhor dessa terra, a galera não está pensando mais na eternidade. Só está pensando aqui. Não, é aqui. E aí esse ateu que já está
já estava satanista, tinha certeza no que ele perguntava. Não, vocês dizem que o céu é melhor, mas ninguém quer morrer agora. Aí eu mostrei o texto de Paulo, falei, tá vendo aqui? Paulo não quer ir para o céu porque ele sabe que Deus tem propósito na vida dele aqui. Então você não deseja ir para o céu agora, para manter a lógica da sua fé, que o céu é melhor do que aqui, é porque Deus tem propósito na sua vida aqui. Você tem que servir aqui. Tem pessoas para serem alcançadas aqui. Tem jovens para serem ganhos para Jesus ainda. E seria muito egoísta da sua parte dizer, Senhor, me leva porque o céu é melhor. Mas como você não é egoísta, você quer ficar. Não para ficar granjeando riqueza, porque é um contrassenso. Mas você fica por conta do serviço, do amor, da fé, de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida aqui. Você está disposto a fazer sacrifícios por bem maior, por um bem maior? Esse momento na faculdade foi um momento extraordinário para mim. Talvez seja o exemplo de muitos aqui que não estão conseguindo se colocar, se posicionar. E agora? O que eu faço? Como é que eu falo? O que eu digo? Não, eu tenho que me contextualizar. Se eu não for lá, eu não vou ter autoridade. Você tem autoridade com a sua postura, com a sua fala, da maneira como você se posiciona. Ame as pessoas. Faça sacrifícios por bem maiores. Não, mas eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que me pintar todo para estar junto com a galera. Não necessariamente. Mas faça sacrifício, seja qual for. Deus vai mostrar no teu coração. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho. Seja guerreiro. Vamos lá para 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Primeira Timóteo 1,18. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho. As primeiras palavras de Paulo, na sua primeira carta para Timóteo. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate. Timóteo havia recebido profecias, provavelmente acerca do seu ministério, a respeito do trabalho que ele iria desenvolver. Não sabemos a ocasião necessariamente, pode ter sido no momento da sua ordenação ou em algum outro momento, mas certo é que ele recebe algumas profecias e Paulo está dizendo, olha, firmado nelas, firmado naquilo que Deus já comunicou a você, firmado no propósito que você sabe que Deus tem para a sua vida, firmado em tudo aquilo que já está estabelecido, combata o bom combate, seja guerreiro. Você está ouvindo muitas coisas aqui de Deus sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, sobre a sua vocação, e vai ter momentos que tudo isso vai ser questionado. Vão chegar momentos em que isso vai ser colocado em xeque. Vai ter momentos que talvez o diabo chegue no seu ouvido e diz, ei, aquilo que você ouviu lá no congresso não tem nada a ver. E se eu fosse contextualizar essa frase, eu acho que quem falou pela primeira vez essa frase, não tem nada a ver, eu acho que foi a serpente falando lá no Éden para Eva. Eu acho que foi. Não, é que a gente não pode comer do fruto nem tocar. Eu imagino a serpente falando assim, nada a ver. Não, claro que não. Quando você comer, os seus olhos vão abrir e você vai ser como Deus. Só faz sentido. Não tem nada a ver mesmo não, esse negócio. Faz sentido. Então assim, se fosse contextualizar essa frase, eu acho que quem falou pela primeira vez foi a serpente lá no Éden. E ela ainda continua fazendo isso, falando na sua cabeça, ei, esse negócio de propósito, esse negócio que Deus está te chamando, cara, nada a ver. Porque você é jovem, você tem uma vida toda pela frente. Você acha que você vai conseguir mudar essa geração? Você acha que você vai conseguir fazer as coisas mudarem? Aí você fala, rapaz, é verdade. Meu amigo, você tem que ir para os movimentos sociais, essa galera aí, a maioria é ateu, e eles fazem muito mais do que os crentes. Os crentes ficam lá bitolados na igreja, vai para o movimento social, vai lá, faz tudo, toca fogo, as coisas têm que acontecer assim, é você que faz a parada, e você fala, rapaz, é mesmo. O que os crentes estão fazendo? Então, vou no culto, terça, quinta, sábado e domingo, não faço nada. Porque no meio da jogada, ela fala algumas verdades. A serpente falou mentira, mas ela falou algumas verdades para Eva. No meio do nada a ver, existem algumas verdades que envolvem a mentira. E tem muita igreja que não está fazendo nada? Tem mesmo. Tem muita igreja que não está conseguindo ser influente socialmente. Tem mesmo. Aí o diabo vai fazer isso para começar a colocar coisa na sua cabeça e vai dizer, sai fora. E aí é nesse momento que eu tenho que dizer para você, seja guerreiro. E Paulo gosta muito de usar essas expressões de guerra, de combate. Lá na carta aos Efésios ele está dizendo sobre tomar armadura, capacete, espada, guerreiro, nós somos guerreiros.
né? E embora haja esse momento da defesa, existe o momento do ataque. E a gente fala muito de defesa, eu não quero falar necessariamente sobre isso, mas eu quero falar do ataque. Eu falei aqui agora sobre defesa. Mas quando Jesus usa esse contexto, ele fala de ataque. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem escudo, mas tem espada. Tem defesa, mas tem ataque. É aqui, ó, pá, nada a ver o que, rapaz? Seja guerreiro. Seja guerreiro. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo: combata o bom combate. Isso na primeira carta. Na segunda carta, eu fico imaginando assim: ei, Timóteo, na primeira carta eu falei para você combater o bom combate, não é? Então, capítulo 4 da segunda carta, ele já está dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo, falando agora já na segunda carta do seu exemplo: Timóteo, eu estou falando para você ser guerreiro, mas eu não estou só mandando você fazer, eu fui guerreiro, estou acabando. Paulo foi decapitado pelo Império Romano, o pescoço rolou, mas ele pôde dizer antes disso: eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. O que ele está dizendo aqui, né, antes dessas palavras, é: Timóteo, combata o bom combate, firmado nas profecias que você recebeu. Vocês receberam profecias aqui nesses dias, vocês receberam palavras aqui nesses dias, vocês receberam promessas aqui nesses dias, vocês foram desafiados aqui nesses dias, e a palavra que eu tenho para vocês é: combatam o bom combate, sejam guerreiros. Terceiro conselho, estamos caminhando para o final: viva o discipulado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Discipulado é uma questão pesada, discipulado é uma questão cultural. Na minha mente, até não muito tempo atrás, discipulado era a classe de batismo. Quantos aqui falavam assim: não, eu vou para o discipulado? O que é o discipulado? Classe de batismo. Isso não é discipulado, isso é ensino. Isso é instrução, é um aprendizado para você compreender a sua fé. Discipulado é o andar junto. A instrução faz parte, é isso que Paulo está dizendo: olha, aquilo que você ouviu de mim, instrua outros. E como foi que Timóteo ouviu de Paulo? Não foi na classe de batismo. Paulo passa lá, Atos 16, pega Timóteo e carrega com ele. Discipulado é andar junto. Olha, aquilo que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Ou seja, não foi diretamente a Timóteo. Era Timóteo andando com Paulo, Paulo ensinando os outros e Timóteo aqui ouvindo. É assim então o negócio. Aquilo que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Viva o discipulado. Viva o discipulado, ouça, receba, aprenda, ande junto, caminhe com seu líder de jovens, caminhe com seu pastor: pastor, eu estou junto aqui. É para fazer congresso, estamos juntos. É para carregar cadeira, estamos juntos. É para catar papel no chão, estamos juntos. Não, eu quero ser o pregador do Conjuban. Eu vou dizer para vocês: eu carreguei muito papel, carreguei muito balde, carreguei muita caixa de som. Rapaz, teve um período lá na nossa igreja em Altamira que o templo estava em construção. Foi, acho que mais de 2 anos carregando potência, porque não é aqui no evento aqui tudo bem, né? Mas as igrejas hoje é tudo clean, né? Som, as caixinhas finas, uma coisa mais lá, tinha as caixas amplificadas. Ah, meu amigo, nesse período que eu falei para vocês de 15 anos que eu recebi o meu chamado, era assim: eu estava na reunião de oração recebendo o chamado, mas aí eu trabalhava na papelaria, tinha 1h30 de almoço, tinha que acordar tinha que estar no trabalho 7 da manhã, 1h30 de almoço correndo. No sábado eu ainda trabalhava até 1h da tarde, saía do trabalho, tomava um banho rapidinho, ia 3 horas para a igreja para ensaiar o louvor do sábado à noite com os meninos, naquela alegria, naquela empolgação. Saía já de lá quase na hora do culto, tomava banho correndo, ia de bicicleta para casa, voltava para tocar no sábado à noite. No domingo de manhã tinha que estar na EBD, porque enquanto alguns jovens podiam escolher, eu não, porque eu era o filho do pastor. Domingo de manhã tinha que estar na EBD, muitas vezes tocando também, terminava a EBD, ensaio do louvor para tocar à noite. Ia almoçar no domingo 1h da tarde, ia para casa, às vezes ainda tinha reunião de intercessão antes do culto, ia para casa 1h da tarde para almoçar, isso dizendo que eu trabalhei a semana toda. Chegava às 5h30, 6 horas para a reunião de intercessão,
né? O som já tinha passado o som ali domingo de manhã, para subir, para tocar, para chegar às 10 horas da noite, para dormir, para 7 horas da manhã na segunda-feira estar na papelaria de novo. E no final de semana, quando tinha evento, catando papel, carregando som, eu achei engraçado, eu estava jantando ontem ali com o pastor, esqueci o nome do menino, não sei se é Igor, cansado, aí eu esqueci o nome dele lá, gente boa demais. Aí ele falou assim, tá cansado? Tô cansado. Mas trabalhar para Deus, meu filho, não cansa não, isso aqui é lazer. Rapaz, o menino quase engasga, ele estava comendo. Eu falei, deu uma dó. Gente, isso é discipulado, é isso que é discipulado. Não, discipulado é só estar sentado na cadeira com a canetinha recebendo. Discipulado é trabalho, é andar junto. Como é que faz? É assim que faz, ó, junta aqui, pega o saco, amarra, dobra e leva lá pro latão pro carro de lixo passar e pegar. Isso é discipulado. E aí, isso, quando você aprende e vive, você começa a instruir a outros. Tem a mensagem do Evangelho, Paulo está preocupado com a mensagem do Evangelho, está sim, com a teologia, está sim. Você vai instruir a outros, mas não é só isso. Não é teologia seca, é teologia vivida. A teologia, ela é viva. Eu fiquei, gente, ouvindo os jovens aqui, né, o Thalisson, com aqueles pastores jovens, mandando ver na teologia aqui de Rondônia. Eu falei, caramba, olha o legado aí. Jovens botando para frente a teologia no Estado. Você tem noção do que é isso? O legado que a geração passada está deixando para essa geração, isso é extraordinário. Isso é um trabalho maravilhoso que a geração passada tem feito. E Paulo está fazendo a mesma coisa, está passando o bastão para Timóteo. Timóteo, continua. Coitado do Josué, teve uma dificuldade terrível, porque Moisés passou o bastão para Josué. Aí Josué, o povo todo Josué chega assim e fala, e agora? Ninguém foi preparado, contexto de guerra, negócio complicado. Ele olhou assim, viu o povo, ninguém preparado, ninguém coração quebrantado. Ele falou assim, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não conseguiu passar o bastão. Aí você entra lá em Juízes, não havia rei em Israel e cada um fazia como bem entendia. Josué não conseguiu passar o bastão. Moisés passou. Elias deixou a cabo para Eliseu. Tantos outros fizeram sucessores. A direção de Rondônia, os pastores da história, os pioneiros, têm feito um trabalho maravilhoso. Passando esse bastão, deixando esse legado extraordinário. Eu vi o documentário daqui, é uma coisa fenomenal, lindo. Deus é maravilhoso. E Paulo está passando o bastão para Timóteo, e você está recebendo a capa, o bastão, a responsabilidade. Viva o discipulado, aprenda, ouça, faça o que tem que fazer. Tenha um coração ensinável e transmita, ensine. Passe, desenvolva, não seja como mar morto, não só receba o que a geração passada está deixando para você. Você precisa aprender, viver, fazer tudo isso para passar também para frente. Talvez você não perceba ou não ache que isso vai chegar, mas um dia você vai estar velho e você vai precisar passar o bastão também. Se Jesus não voltar, é porque a gente tem essa esperança, né? Jesus volta para buscar a sua igreja, ele vai voltar. A esperança ali dos primeiros não, Jesus vai voltar. Paulo dizendo, nós os que estivermos vivos, nos encontraremos com ele. Havia uma esperança. A igreja está há 2000 anos vivendo essa esperança, e essa esperança é a força da igreja. Eu acho que a gente não pode perder essa esperança. Não, ele não voltou em 2000 anos, sabe Deus quando é que ele vai voltar? É só Deus mesmo que sabe. Não, gente, essa esperança sempre existiu. E essa esperança é a força motriz da igreja, né? A esperança da redenção, a esperança da parousia. Jesus vindo buscar a sua igreja, ele vindo buscar o seu povo, mas isso não é sinônimo de paralisação, pelo contrário. Isso significa que a igreja está ativa, a igreja está vibrante. Enquanto Jesus não vem, nós estamos trabalhando, alcançando, ganhando pessoas, passando bastão para as próximas gerações. É exatamente o contrário. Enquanto eu espero, eu preciso trabalhar ainda mais. Não, se Jesus não voltar agora, dá tempo de trabalhar a próxima geração com calma. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Tem muita gente que ainda não foi alcançada. Por isso a gente precisa viver o discipulado. Aprendendo e ensinando. Viva o discipulado. E o último exemplo, o último conselho. Seja exemplo. 1 Timóteo 4,12. Você está em segundo, né? Volta para a primeira carta 4, versículo 12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Jovem, para a maioria das pessoas, é sinônimo de irresponsabilidade.
Jovem é sinônimo de vida louca. Jovem é sinônimo de, não, o cara não tem um pinto para dar água. Ele não sabe o que é responsabilidade. Jovem é sinônimo de, cara, eu tenho que viver assim mesmo, a vida leve. Vai chegar a hora que eu vou ter família, mas por enquanto é vida leve, legal, tranquila. Muitas pessoas entendem que o jovem é assim. Aí o jovem pensa, não, mas eu estou na faculdade, eu estou me esforçando, estou estudando e tal. Eu estou falando responsabilidade agora com as coisas de Deus. Porque talvez na sua faculdade você realmente seja muito responsável. Acorda cedo, dorme tarde, faz parte dos grupos acadêmicos, pesquisa. Todo mundo conta com você, mas de repente na igreja, não conte comigo. Porque o final de semana é o momento que eu tenho para extravasar a minha irresponsabilidade jovial. Eu tenho muita responsabilidade na semana. Qual é a imagem que você está passando? Que você é irresponsável com as coisas de Deus. Que você é muito responsável com a academia, mas muito irresponsável com as coisas de Deus. É a imagem que você está passando. Aí, Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, nesse momento, ele já está provavelmente pastoreando em Éfeso. Um jovem pastor. E ele joga nos peitos de Timóteo a responsabilidade. Pá. Ele não está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Filipos ele escreveu, olha, eu quero mandar Timóteo para vocês, que é um bom jovem, alguém que eu amo muito, é como um filho meu e tal. Mas para a igreja de Éfeso ele não mandou uma carta dizendo assim, olha, Timóteo está chegando, respeitem esse menino, ajudem ele. Não, ele jogou nos peitos de Timóteo a responsabilidade, assim, toma, pá. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Ah, Paulo, fala isso para eles. Fala isso para eles não, estou falando para você. É a sua postura que vai dizer isso. Seja você um exemplo. Seja você um exemplo na sua conduta, na sua fé, na pureza. Aí ele vai dar exemplo como tem que tratar os jovens, como tem que tratar as irmãs mais novas, como tem que tratar as irmãs mais velhas, como tem que tratar os homens mais velhos que ele. Como é que você tem que se portar, Timóteo, diante disso? Seja um exemplo, seja responsável. Estou passando o bastão para você, Timóteo, é contigo agora. Olha, assume a responsabilidade. Seja um exemplo. Ah, mas ninguém me dá oportunidade. Você tem sido um exemplo. O meu pai foi o meu discipulador, ele não ligou para o pastor Valderi. Pastor Valderi, leva o Natan lá que é um menino bom. Leva lá para o Conjubão que é um menino bom. Meu pai é o meu discipulador. Mas o meu pai me ensinou, seja responsável. Eu contei meu testemunho aqui no primeiro dia. E eu só não falei uma coisa que depois eu percebi ali atrás que eu não tinha falado. Que a minha esposa é sergipana, que eu conheci lá no seminário. Se formou comigo no seminário. Se eu tivesse ficado lá, além de tantas outras coisas que não aconteceram na minha vida, eu não teria casado com a mulher que é a mulher da minha vida, não teria tido a filha maravilhosa que eu tenho hoje, não estaríamos esperando mais um rebento que está chegando. Eu não sei ainda se é menino ou menina. Tantas coisas extraordinárias aconteceram na minha vida. E o marco central foi a obediência. Foi o marco assim, é o grande divisor. Se eu não tivesse ouvido meu pai naquele momento da minha vida em que eu estava como irresponsável, em que eu estava querendo, não, eu sou jovem ainda, né? Jovem é assim mesmo. Existem decisões que você precisa tomar como jovem, ainda como jovem, que vão determinar os rumos da tua vida. Aí talvez você fale, meu Deus, eu não tenho maturidade para tomar decisões agora que vão mudar o rumo da minha vida. Saiba disso. Por isso é preciso obediência, por isso é preciso ouvir, por isso é preciso discipulado, coisas que vocês não entendem, mas que tem pessoas maduras que vão te ajudar a tomar as decisões que vão te conduzir a um processo extraordinário que você vai viver. Mas eu quero que você entenda, seja um exemplo. Quero fazer um resumo, então, finalizando os 4 conselhos para você. Faça sacrifícios por um bem maior, seja guerreiro, viva o discipulado e seja um exemplo. Quero que você saia daqui com esse desafio. O primeiro dia foi desafio. Terceiro dia foi desafio. Ontem foi algo mais, a sua vocação, o seu propósito. Deus tem coisas para você. Mas eu comecei com um desafio e eu quero finalizar com esse desafio. A nossa vida é tomada por decisões. E a palavra do pastor Fabiano aqui foi extraordinária. Posicionamento. Talvez você não sinta coisas extraordinárias nesse momento. Mas você vai sentir quando estiver posicionado. O que Deus quer de você é a posição. E guerreiro tem que estar posicionado. Fique de pé.